Vamos lá então para uma questão da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Uma curiosidade aí, né? A universidade onde eu me formei, me graduei em física, né? E posteriormente voltei para fazer o doutorado. Então vamos lá. O recipiente ilustrado, e aí por sinal é considerada a universidade mais bonita do Brasil, né? É uma ótima universidade, né? Com os índices geral de cursos lá muito bem avaliados, tá? Quem tiver oportunidade, vale a pena pesquisar sobre a universidade ou conhecê-la. Então vamos lá. O recipiente ilustrado nessa figura aí, né, contém água em desnível e está aberto à atmosfera em N, tá? Deixa eu apagar aqui, né, que tem alguns desenhos, tá? E aí é o seguinte, né, nesse problema aí ele identifica alguns pontos, né, o sistema tem equilíbrio, e aí ele pede para relacionar a pressão de alguns pontos aí, tá? A título de curiosidade, esse equipamento aí, né, ele é muito utilizado para medir pressão de gás, tá? O nome dele, né, ele é conhecido como sendo um manômetro de tubo aberto. Joia? Então esse equipamento aí. Bom, e aí ele identifica para a gente aqui, né, alguns pontos, certo? Então, primeiramente, o sistema todo está em equilíbrio aí, né? E aí ele identifica alguns pontos aí, né? E depois ele pede para relacionar a pressão desse ponto B aqui, ó, com todos esses outros pontos aí, tá bom? Então a ideia aqui é fazer uma análise do problema para a gente tentar depois, né, encontrar a solução, tá? Mas vamos lá, ele nos disse que que o tubo está aberto aqui em N, tudo bem? Bom, se o tubo está aberto aqui em N, obviamente, né, ó, vai ter ar aqui dentro, né? Certo? E em qual pressão? Pressão atmosférica. Tudo bem? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar aqui exatamente ó, que a pressão do ponto A é exatamente igual à pressão atmosférica. Beleza? Agora, imagina o seguinte. Se eu pego um pontinho aqui, ó, vamos chamar esse ponto de E. Certo? Eu posso afirmar aqui também que a pressão no ponto E é exatamente igual à pressão no ponto A, que também equivale à pressão atmosférica. Tudo bem? Porque acima do ponto A só tem ar. Tudo bem? Beleza. Se a gente pega o ponto D aqui, ó, o ponto D está imerso num fluido. É isso? Na água, nesse caso aí, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma linha reta aqui, ó, pega um nível horizontal aqui no ponto D, qualquer ponto sobre essa linha que eu tracei aí em roxo, certo? Tem que ter exatamente a mesma pressão do ponto D. Fechou? É uma outra conclusão importante, né? Então, por exemplo, se a gente chama esse pontinho aqui, ó, de ponto M e aqui de ponto N, certo? Aqui também a gente pode afirmar que a pressão no ponto D vai ser igual à pressão no ponto M, que vai ser igual à pressão no ponto N. Beleza? A gente tem essa relação válida aí. Bom, além disso, vamos observar aqui o ponto C. Ó. O ponto C, certo? Então aqui ó, a ideia é que eu tenho gás confinado aqui, ó, nesse recipiente. Então eu quero medir a pressão desse gás aí, tá bom? Então se eu pego o ponto B e o ponto C, certo? A pressão dos dois é a mesma, porque se eu olho o ponto C, eu tenho gás acima dele, certo? Então eu posso escrever que a pressão do ponto C é exatamente igual à pressão do ponto B. Tudo bem? Além disso, ó, eu peguei o ponto E aqui. Se eu pego um outro ponto aqui, vamos chamar de F, certo? Então, vamos analisar o ponto E e o ponto F aí. Eles estão no mesmo nível horizontal, no mesmo fluido. Então, a gente sabe que a pressão sobre os dois é a mesma. Então, aqui também eu posso afirmar que a pressão no ponto E é exatamente igual à pressão no ponto F. Beleza? Então, sem conta aparentemente nenhuma, nós só estamos relacionando as pressões aí. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, né, essas relações que nós encontramos aqui. Ó. Eu acho que vai faltar espaço. Deixa eu copiar ela aqui, então. Vou colar um pouco mais abaixo aqui. Ó. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Então, vou colar isso aqui. Ó.
aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui dessa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui dessa figura pra gente colar lá embaixo também. Ah, consigo, ó. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tentar anexar, né, uma figurinha aqui. Então eu vou colocar aqui uma imagem da galeria. Tá aqui. Beleza? Então a imagem tá aqui. Ótimo. Fechou. Então tá aí. Foi a relação que nós chegamos. Certo? Então o que ele pede? Para comparar, né, a pressão no ponto B com a pressão nos outros pontos aí. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar primeiramente o ponto E e o ponto F. Aí. Tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, a pressão no ponto F. Como é que a gente calcula a pressão no ponto F? A pressão do ponto F é esse pontinho aqui. Certo? Então a pressão do ponto F vai ser a pressão nesse ponto C, não é isso? Mais a pressão devido a essa altura da coluna de fluido aqui. Né? Então vai ter uma pressão hidrostática aí, né? Então DGH. Tudo bem? Mas o que a gente sabe, ó? Que a pressão no ponto E é igual à pressão no ponto F. Então eu vou colocar aqui, ó, que a pressão no ponto E vai ser exatamente igual à pressão no ponto C, mas a gente sabe que a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto B. Vou colocar aqui, mais DGH. Beleza? Agora, se a gente olha aqui, ó, a pressão no ponto E é exatamente igual à pressão no ponto A. Então eu vou substituir isso aqui também, essa relação. Então isso aqui vai ser igual a pressão no ponto A, pressão no ponto B, mais DGH. Tudo bem? Como eu quero relacionar a pressão do ponto B com os outros pontos, eu vou isolar aqui, ó. Então, a primeira relação que a gente tem, ó, é que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A menos DGH. Tá? Então, observe que essa é uma relação importante, que a gente já consegue, por exemplo, aqui, ó, analisar a alternativa. Daqui, então, a gente conclui que a pressão no ponto B ela é menor do que a pressão no ponto A. Tá joia? Ao final dessa solução, né, mais, digamos, mais rigorosa, né, com calculando as pressões nos pontos, né, a gente pode fazer uma análise mais quantitativa, qualitativa, para a gente ver a resposta, sem ter que fazer muita conta. Tá bom? Então a gente já descarta essa aqui, né? A pressão no ponto B, certo? É menor do que a pressão no ponto A. Então a gente descarta isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Tudo bom? Agora fala, né, na alternativa B, a pressão no ponto B é maior do que em C. Falso. A gente sabe que a pressão no ponto C é exatamente igualzinha à pressão no ponto C. Então a gente descarta esse carinha aqui também. Beleza? Agora o que ele fala aí, ó? Na alternativa C, que a pressão no ponto B, certo? Aqui, ó, a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto D. Certo? Opa, tem alguma coisa estranha aí. Vamos lá, então? Vamos imaginar. Imagina o seguinte, ó. A gente sabe que a pressão no ponto D é exatamente igual à pressão no ponto N. Igual a gente já aplicou, né? Agora nós já falamos, né? Mas como é que eu calculo essa pressão no ponto N? Bom, tá vendo que acima do ponto N tem uma altura que eu vou chamar de Hzão? Certo? Então a gente pode escrever aqui, ó, no cantinho, que a pressão no ponto N vai ser igual, ó, a pressão nesse pontinho N aqui vai ser igual à pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto B. Então eu vou colocar aqui a pressão no ponto B, mais a contribuição dessa altura da coluna de líquido aqui que eu chamei de Hzão. Então vai ser DGHzão. Certo? Então o que a gente obtém aqui? A pressão no ponto N é exatamente igual à pressão no ponto D. Igual nós vimos aqui. Então eu vou substituir aqui a pressão em N por pressão em D. Então vai ser a pressão de D é igual à pressão de B mais DGHzão. Então daqui o que a gente conclui? Ó, que a pressão no ponto B, né, vou isolar ela aqui, vai ser igual à pressão em D
menos um termo DGHzão. Opa, se a gente analisa então, o que que a gente tem aqui? Que a pressão no ponto B, ela vai ser menor do que a pressão no ponto D. Certo? Então esse aqui também a gente sai fora. Beleza? Agora, resta a gente analisar a letra D e a letra E. Certo? A letra D fala o seguinte, né? A pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A. Bom, não, né? A gente sabe aqui, nós já concluímos, ó, que a pressão no ponto B é menor do que a pressão no ponto A. Então a gente isola isso aqui, então consequentemente qual que é a resposta correta dessa questão? É a letra E. Ou seja, a pressão no ponto B é menor do que no ponto A. Tá bem? Agora, uma alternativa para a gente visualizar essa questão, tá? Vou fazer uma analogia com o tubinho, só para vocês entenderem. Então, a ideia é que, ó, o tubinho, vamos supor que ele está aberto na atmosfera, nas duas extremidades, certo? A gente sabe, né? Se a gente coloca a água aqui dos dois lados, ó, certo? O que que a gente sabe? Que a altura da coluna de líquido tem que ser igual nas duas aberturas. Então, se eu pego aqui, por exemplo, uma distância aqui, ó, essa altura aqui a gente sabe que tem que ser igual. Não é isso? Por quê? Se ele está aberto na atmosfera, é como se ó, a pressão atmosférica estivesse empurrando ele para cá e empurrando ele para cá igualmente. Não é isso? Então ele vai ficar, certo? Equilibrado aí. Com essas alturas nas duas extremidades aí igual. Fechou? Agora imagina o seguinte. Se eu fecho esse carinha aqui, ó. Beleza? Se eu fechei ele, né? Ele estava aberto inicialmente, eu fechei ele vai continuar essa mesma configuração. Agora imagina o seguinte. Que eu conecto esse carinha aqui, ó, a uma bomba de vácuo. Ah, o que é uma bomba de vácuo? Ah, essa bomba de vácuo é uma bomba que vai tirar o ar que está aqui dentro. Então, se inicialmente eu tinha um ar aqui na pressão atmosférica, certo? Então, vou desenhar de verde aqui. Se eu tiro um pouco de ar aqui de dentro, obviamente a pressão aqui vai diminuir, essa pressão do gás. Então, o que vai acontecer com a altura da coluna de líquido? Ela vai aumentar. Certo? Por outro lado, se eu aumento a pressão aqui dentro, certo? A altura da coluna de nível aqui vai diminuir. Beleza? Bom, então diante disso, se a gente olha, né, a configuração do problema aqui, ó, a gente já poderia de cara falar que a pressão em B é menor do que a pressão em A. Certo? Por quê? O nível, a altura da coluna de líquido aqui está maior do lado direito do que do lado esquerdo. Tá bom? Então, uma alternativa para a gente visualizar a resposta dessa questão aí.